Glória a Deus. Curso online. Hoje nós estamos aí com a Estruturas Limude. Esse curso está ligado ao projeto Ciências Sacras e o Ciência Teológica, uma realização do projeto missionário Missões em Chamas. A proposta de hoje é trazer para vocês umas ciências escondidas. Por exemplo, existe uma ciência chamada histórico do grego, e eu gostaria de pegar a palavra graça e contar para vocês. O texto está em Filipenses capítulo 1, versículo 2, e diz assim: a graça, a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A palavra graça aqui no grego é a palavra charis, e deixa eu contar para vocês o histórico por detrás da palavra charis, a palavra graça para nós. Alguém estava enfermo, e naquela época a lei prescrevia que se alguém tivesse alguma mancha, tinha que ser colocado lá de fora do arraial, aonde ficavam os leprosos. Inclusive essa pessoa que estivesse fora do arraial, ela tinha que dizer que era imunda, e todos tinham que tratar ela como imunda, e se alguém chegasse próximo, essa pessoa tinha que gritar: imundo sou. Agora olha que interessante, uma vez que essa pessoa que tinha uma mancha se livrava da mancha, ele olhava para o seu corpo e via que estava curado, estava tratado, simplesmente ele tinha que dizer, ele tinha que entender que estava livre, e agora ele chamava alguém. Ele não podia aparecer diante do sacerdote, ele chamava alguma pessoa e pedia para testemunhar para o sacerdote que essa pessoa estava livre. Era difícil conseguir alguém que estava disposto a ver alguém lá do Vale dos Leprosos, mas ele conseguia com muita dificuldade, às vezes demorava alguns dias, ele conseguia. O sacerdote, por sua vez, demorava um pouco, mas vinha, olhava de longe para ver se o homem estava sem mancha. Uma vez que ele notava que estava sem mancha, ele declarava que estava sem mancha, mas mandava aquele homem ir até uma série de sucessivas sistemáticas de banho. Os banhos marcavam um sistema de purificação. Quando acabava o sistema dos banhos, essa pessoa era devolvida para sua casa, só que tinha um desdobramento. O desdobramento era o seguinte: as suas roupas eram queimadas, os seus móveis eram queimados, eles pegavam o chão, raspava, a parede raspava, o teto, que naquela época era de pedra, eles raspavam e tingia com cal. Ainda hoje, quando alguém na verdade é acometido de alguma enfermidade contagiosa e chega a óbito, até hoje eles trabalham com cal, e existe um dito popular: vamos botar uma pá de cal sobre isso. E é interessante que o cal ficou conhecido como o termo graças, graça tingir com cal, ou seja, eu me vejo liberto, alguém me vê liberto, seria um bom testemunho, seria o que nós chamamos de reputação. Agora sim, eu vou até a religião e o sacerdote me declara que eu estou livre. Mas o sacerdote não é a última palavra. A última palavra, nesse caso, seria o sistema de banhos, que seria a purificação da água. Paulo vai dizer em Efésios: purificando com a lavagem d'água pela palavra. A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima para dizer se eu estou liberto ou não. Agora eu tenho que voltar, e aquelas roupas antigas não funcionam mais, aqueles móveis que tinha já não é mais, e muda todo o contexto. Esse raspar com cal representa mudar o contexto, mudar o ciclo de amizade, mudar todo o aparato, porque agora eu estou no sistema graça, tingido com cal. Quem diria que por trás da palavra graça está aí? Então eu coloco aí: eu me vejo curado, liberto. Outros me acham curado, estou liberto. O sacerdote me acha liberto. A lavagem e os banhos garante. A parede, piso e laje raspada, cama, mesa e cadeira e roupas queimadas garante que eu estou purificado. O nome desse recurso é o histórico do grego. Logo em seguida, ainda em comentário de Filipenses: a graça, a vós e a paz. A palavra eirene, na verdade significa o quê? É paz. Aí agora eu vou usar outro recurso do grego. Agora eu vou usar o que nós chamamos, que é usado no grego, no eléstico, analítico, e simplesmente a gente chama de significado avançado: paz, tranquilidade, concórdia, unidade, amor pela paz ou concórdia, felicidade do tipo de bênçãos e bem, saudação que expressa a voz de felicidade, bênção e graça.
Quem diria que no significado avançado da palavra paz, eu tenho que ser tranquilo, eu tenho que procurar concórdia, e eu tenho que ser, talvez a palavra mais difícil aqui, autor da paz. Quer dizer, eu tenho que produzir a paz. Eu me livro de tudo que seja intriga, contenda. Agora, saindo do grego e indo lá no hebraico, nós lançamos até uma videoaula, a introdução de teologia e hebraico bíblico, e nós vamos trabalhar com o livro de Gênesis com base no original. Gênesis com base no original, explicando de onde vem, pela primeira vez na Bíblia, a palavra paz. Gênesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém. Para quem não sabe, o termo Salém, em hebraico, Shalem, significa o quê? Completo, salvo, pacífico, perfeito, inteiro, todo, em paz, seguro, ileso. Paz referindo-se a uma aliança de paz na mente. Tem gente que não tem paz na mente. Tem gente que na mente só tem depressão, só medita no que não presta. Tem gente que a mente dele é um campo minado, é um campo de guerra. Perfeito, completo, referindo-se ao relacionamento da aliança. O relacionamento da nossa aliança prevê hoje, na nossa dispensação, a lei de Cristo, quer dizer, obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou, a lei do Espírito, andar em Espírito e não andar na carne, e a chamada doutrina dos apóstolos. Olha que interessante, nós conhecemos essa palavra aqui no Brasil como shalom, como se fosse apenas uma saudação, mas na verdade não, é uma pergunta: você está completo? Você está salvo? Você é pacífico? Pacífico é paz para os outros. Você está em paz? Paz para dentro de você mesmo. Bem, já mudou o conceito. Quem estuda os originais é como se quem visse uma foto tirada de perto. O português, uma foto tirada de longe. O original grego e hebraico, uma foto de perto. Ainda no capítulo 1 de Filipenses, o versículo 3, dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A palavra eucaristel, que vem de elk, representa oração, voto, orar a Deus, desejar, pedir. Veja que aparece um termo importante, o desejo de estar conversando com Deus. A variação de eucaristel é ser grato, sentir gratidão. Para uma geração de me dá que eu quero, ter gratidão é importante. Logo em seguida, a continuação, Eucaristia, gratidão e ações de graça. Nasce aí o que nós chamamos da doutrina das ações ou da ação de graças. O que nós temos aqui? Jesus deu graça na multiplicação dos pães e peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos, mesmo assim ele deu graça. Quem dá graça no pouco pode ver o milagre de Deus. Quando Lázaro estava doente, já à morte, Jesus deu graça porque ninguém sabia que o Lázaro tinha morrido. Ele deu graça porque ele viu o milagre e anunciou o milagre. Graças te dou. E esse dando graças, automaticamente, graças te dou, Pai, porque sempre me ouve. E logo em seguida, na hora do partir do pão, que representava a crucificação, a morte na cruz, ele deu graças. Quando ele pegou o pão que representava o seu corpo, ele partiu e deu graças. Já pensou? Será que você teria coragem de dar graça com o pão representando o seu corpo? Agora nós temos uma matéria, foi até lançada no canal Caixa Preta da Teologia, os 6 tipos de adoradores ligados ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que os anjos vieram adorar. Primeiro o anjo adorou e as miríades de anjos adoraram. Eles adoraram com detalhes, dizendo características como Jesus, como Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor. Os magos também vieram de longe. E eles adoraram com entrega, ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro representa a purificação da igreja. Incenso representa automaticamente, olha que interessante, no Apocalipse vai aparecer salva de ouro contendo incenso, que são oração dos santos, oração com santidade. E o mirra, lá em Cantares de Salomão diz que a igreja sobe. Quem é esta que sobe? E olha que interessante, perfumada de mirra. Gente que aguenta a prova e aguenta o sofrimento. Agora,
apareceu a figura dos pastores, que eles adoravam com fervor. A Bíblia diz que glorificaram e exaltaram. O sacerdote já apareceu agora, o sacerdote Simeão, e a Bíblia diz que ele adorava com espiritualidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. A Bíblia diz que foi revelado que ele não morreria sem ver o Cristo, e ele foi ao templo movido pelo Espírito Santo. 3 manifestações: o Espírito sobre ele, revelado pelo Espírito, e foi ao templo pelo Espírito Santo. E agora ele declara: Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. E isso é importante, porque ele estava pronto até para morrer. Aparece uma figura nova aí, a profetisa chamada Ana, e a Bíblia diz que ela estava lá, tinha características poderosas, tinha virtudes poderosas, e ela começou a falar do menino para o povo, e ela falava para todos, adorando e compartilhando. O povo estava cheio de temor no nascimento, tanto é verdade que na época de João Batista iam todos até o batismo nas águas, batismo de arrependimento, e a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento e de produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O mais engraçado foi o Herodes, que foi o último desses itens aqui, dos 7 tipos de adoradores. Ele queria saber com detalhes sobre Jesus, e ele dizia, vou adorar, mas desencadeou uma perseguição para as crianças e uma perseguição seguida de morte para as crianças. O que nós temos aqui? Gente querendo adorar, querendo saber detalhes, mas não adora coisa nenhuma. As atitudes contrariam o discurso. O discurso que é adorador é fácil, agora as atitudes é que diz quem é adorador. Anjos adorando com detalhes, magos adorando com entrega, pastores adorando com fervor, sacerdote adorando com espiritualidade, a profetisa Ana adorando, compartilhando, o povo adorando com temor, e aí Herodes só dizia adorar. A realidade da vida dele não era compatível ao discurso, as suas atitudes não condiziam. Será que minhas atitudes estão condizendo com o padrão de adorador? Será que as suas atitudes estão simplesmente mostrando que você é um verdadeiro adorador? E aí nós temos algumas estruturas, porque a Bíblia diz que aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Acha porque tem gente que acha que está de pé e não está. Logo em seguida, a Bíblia diz para você ver como é que anda. Depois de você andar, você vai marchar com a armadura de Deus como bom soldado. Depois você vai correr. É aquilo que Paulo vai dizer sobre aquela boa corrida. Olha que interessante. E é importante entender o seguinte, que teve um pessoal que abandonou o padrão e valor, e Paulo repreendeu dizendo, corrieis bem, quem vos fascinou, quem vos vislumbrou, quem desencabeçou. Isso é interessante. E por incrível que pareça, no Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, ele diz que depois de passar dos dias de sua vida, dos anos de sua vida, nós voamos. Ele chama a morte do voo, é claro. E logo em seguida, Isaías também vai dizer, os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Olha que interessante, nós temos o voo da morte ou o voo do arrebatamento. E se a morte for hoje? E se o arrebatamento for agora? Você está pronto para voar? Voltando como andar. Eu tenho um relato aqui de Efésios, e o livro de Efésios é o livro que vai narrar como devemos andar. Ele vai dividir em 7 maneiras de andar. A primeira maneira está em Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz assim, nos quais outrora andastes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que andava segundo o diabo, segundo o mundo, segundo os desobedientes. Meu Deus, o primeiro jeito de andar é uma negação, ou seja, não temos que andar igual anda o mundo, segundo os príncipes da potestade, e nem segundo os desobedientes. No segundo momento, Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, está dizendo que o mundo estava debaixo da ira. Por quê? Porque estava no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meu Deus, já pensou? A segunda maneira de como não devemos andar, segundo a vontade da carne. Bem, nível 3 de quem anda, capítulo 4 de Efésios, versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação,
com o qual fosse chamados. Aqui é diferente. Aqui é andar com dignidade. Aqui é andar visualizando vocação. Aqui é andar com base no chamado. Meu Deus, quarto sistema de como andar, como devemos andar. Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade, né, de sua mente, entenebrecidos, em entendimento, separados da vida com Deus, a ignorância que é neles. O que nós temos aqui? Os gentios andam debaixo do paganismo, e é complicado. O paganismo é muito perigoso. Por quê? Porque o paganismo simplesmente vai transformar pessoas de bem em pessoas simplesmente ligadas em padrões perigosos. Cuidado com as vaidades. Para quem acha que o assunto acabou lá no Antigo Testamento, volta ao assunto vaidade. Quinta maneira de como, o ensinamento de como devemos andar. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que nós temos aqui? Andar em amor, andar em entrega, e andar como oferta e sacrifício. É importante entender que o sacrifício em cheiro suave é aquele sacrifício de quem se livrou do pecado. Paulo está dizendo, anda sem pecado, anda reto, anda como sacrifício e anda em amor. Vamos continuar. Nós temos ainda o sexto texto que vai explicar como devemos andar. Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, no mundo de trevas, a região da sombra da morte. O povo que andava em trevas viu uma forte luz. Jesus veio como a luz do mundo, e ele virou para os discípulos e falou, vós sois a luz do mundo. Meu Deus! E o último texto em Efésios está no capítulo 5, versículo 15. Diz assim, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vale a pena dizer que o Antigo Testamento narra 20 níveis de sabedoria. O Novo Testamento também mais 20 níveis. Meu Deus, já pensou? É importante. 40 níveis de andar. Como andar? Andai como sábios. Meu Deus. Agora eu vou lançar uma matéria nova, que é Sombras e Figuras das Liturgias Hebraicas. E agora eu volto na festa do Pentecoste. Por quê? Porque se tivesse, na época da festa do Pentecoste, e estourasse uma guerra, automaticamente eles tinham que suspender a guerra. Então o Pentecoste representa a paz. Eles tinham também que voltar a estudar a Bíblia, estudar a palavra, para dizer para todas as nações, amigas e inimigas, sobre quem é o nosso Deus. Tinha que ser conhecimento. Eles também teriam que reconhecer tudo que Deus fez naquele ano para apresentar. E eles tinham que reconhecer, e por incrível que pareça, eles tinham que apresentar com ações de graça. Então tinham que agradecer. Engraçado que poderia aparecer naquela festa do Pentecoste gente do Egito, gente de Babilônia, gente da Síria, filisteu, qualquer grupo, qualquer etnia. Eles davam oportunidade ao pecado, ao pecador, ao perdido. Agora, o que nós temos aqui? Mas era importante dizer que quando o povo recebia o apelo de se entregar ao Deus Criador, eles teriam que estar dispostos a abandonar tudo do paganismo, tudo das falsas crenças, tudo dos falsos deuses, e eles tinham que se apegar a tudo que Deus dizia e recomendava. Então vamos lá, a revisão é o seguinte: ser pentecostal, viver em festa, em Pentecoste, representa ter paz. É um pessoal que só anda em guerra, só anda em contenda, só anda em questões perigosas. Outros não têm conhecimento. Tem gente que diz que é pentecostal, mas não ama a palavra. Outros não reconhecem o que Deus faz, só vive em murmuração. Outros não têm agradecimento, só vive reclamando. Tem gente que diz ser pentecostal, mas não se envolve em evangelismo, não se envolve em missões, não se envolve em obra. Meu Deus, já pensou? Isso é perigoso. Temos que dar oportunidade ao perdido. E padrão pentecostal, santidade, tirar tudo que atrapalha. Piedade, se apegar em tudo que Deus quer.
Nós estamos vivendo uma época de um pentecostalismo que não abandona pecado e não se apega no que Deus quer. Então não é pentecostalismo, é só um povo fervoroso, só é um quebrantamento, porque ser pentecostal é o conjunto desses valores. Bem, logo em seguida eu quero narrar para vocês o que nós chamamos de exúsia. Exúsia é a regra inicial. Quando Ezequiel profetizou o fim vem, é importante você entender que Ezequiel ele profetizou em cima de um histórico, porque Deus ele simplesmente levanta o fim. Em Gênesis, nós temos o fim da serpente. Foi amaldiçoada e vai ser pisada a sua cabeça. Em Êxodo, nós temos aí o fim de Faraó. Entrou no Mar Vermelho e Faraó morreu. Em Levítico, nós temos o fim de quem brinca. Brinca com o quê? Brinca com fogo. Aí tinha um pessoal lá que estava brincando com fogo estranho e morreu. E nós temos em Números o fim de Coré e de Balaão. Meu Deus, Coré o chão abriu. Balaão morreu do lado do inimigo. Houve uma guerra, o inimigo perdeu a guerra. E no meio dos corpos, dos cadáveres dos inimigos, estava o cadáver de Balaão. Tem muita gente que morre do lado do inimigo. Morrer não é o problema. Triste é dormir, é morrer do lado de lá. Em Deuteronômio, nós temos o fim dos murmuradores e rebeldes. Deus disse que enquanto o último murmurador não morresse, eles não entrariam na terra prometida. Em Josué, nós temos o fim de Acã. Meu Deus, gente que tem bagagem de pecado, gente que quer carregar coisa paganizada, coisa do mundo, por meio do povo de Deus, inclusive por batalha. Em Juízo, nós temos o fim da brincadeira de Sansão. Meu Deus, Sansão começou a brincar com a carne, foi brincando com a carne e perdendo a sua força, perdendo sua visão, perdendo sua liberdade. Em Ruth nós temos o fim de quem desce a Moabe. Meu Deus, a família de Noemi desceu a Moabe e a Bíblia diz que desceu 4, voltou só 1. Tem gente que acha que vai dar uma voltinha no mundo e dizem alguns que quem não vem por amor vem pela dor. Tem gente que nem vem, tem gente que vai, se perde, morre e morrer em Moabe não é coisa boa. Meu Deus, 1 Samuel, o fim de Golias, porque alguém aparece com unção e quando aparece alguém com unção, Golias cai por terra. Nós temos 2 Samuel, o fim de Saul. Quem brinca com as coisas espirituais é triste, morre pela espada. 1 Reis, nós temos o fim dos profetas de Baal, desceu o fogo do céu. 2 Reis, nós temos o fim de Jezabel e de Acabe. É importante entender que existe um fim para Jezabel. Tem uma geração que está na chamada doutrina de Jezabel. O fim é triste, o fim é perigoso, o fim é complicado. Que Deus nos ajude de não estar nem como Acabe, nem como Jezabel. 1 Crônicas, o fim dos grandes reis, a morte. O nosso grande rei venceu a morte, ressuscitou o 3º dia. 2 Crônicas, o fim da rebeldia de Manassés. Aí não teve jeito. Um anzol no nariz. Até aí que é interessante. Deus mandou o inimigo assumir e vencer, e ele orou e lembrou dos Deus do vosso pai. Quando ele lembrou do Deus do pai, Deus livrou ele do inimigo e trouxe de volta. Tem gente que só vem com anzol, aí pesa, aí machuca, aí sangra. Quanto mais um anzol no nariz, a título de cativeiro. Esdras, o fim dos casamentos com babilônicos, porque quando o povo voltou da Babilônia, muitos deles tinham entrado em relacionamentos com babilônicos. Meu Deus, o triste foi o fim, porque tiveram que voltar para trás, e daí nasceu o que nós chamamos de samaritanos, o povo da mistura. Neemias, nós temos o fim de Tobias. Tobias foi colocado no templo, e aí o fim de Tobias ser lançado fora. Que Deus nos livre de termos em algum momento do cristianismo Tobias no templo, o inimigo no templo camuflado, e o sacerdote deixou, cuidado para não deixar Tobias no templo. Esther, o fim na forca, o inimigo se levantou e com a forca que ele preparou, foi a forca que ele morreu. Jó, o fim dos maus conselhos. Meu Deus, quem deu mau conselho, no final teve que descer a casa do oleiro. Salmo, a recompensa dos ímpios. A Bíblia diz que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios vai ver a recompensa dos ímpios sem participar da recompensa triste. Provérbios, o fim do tolo. Sede sábio, porque o
fim do tolo não é bonito. Eclesiastes, maus tempos e anos na qual vem dizer, não tenho neles contentamento. Tem muita gente que no final da vida fala, não tive contentamento, porque escolheu a escolha errada. Temos que apartar o precioso do vil. Marta não escolheu a melhor parte, Maria escolheu, e a parte que ela escolheu, Jesus disse, não será tirada. Cantar de Salomão, o fim de quem não apanhou as raposas e raposinha. Ela prejudicava a vinha estava em flor. Comeu a flor, automaticamente não tem lavoura, não tem colheita. Tem muita gente perdendo colheita por causa de raposa e raposinha. Isaías fala sobre o fim da humanidade com aquele que pisa o lagar. Após o arrebatamento, vai aparecer 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É a ira de Deus sobre a terra. Isaías vai narrar que quem pisa o lagar é da ira de Deus, é o próprio Senhor Jesus, é o que abre os selos, é o que libera as trombetas e as taças e os ais. Jeremias, nós temos aí o fim da apostasia, Babilônia, ou Grande Babilônia, para quem ficar no arrebatamento. Lamentações, o fim é ruínas. E quando chegou em Ezequiel, dá para entender. Por que Ezequiel declarou, o fim vem. Meu Deus, o que seria isso? Exúsia, demonstração de conhecimento, para quando você falar o fim vem, a mensagem ter relevância, a mensagem ter um fundo histórico. Saímos agora e vamos direto para o hebraico. E eu gostaria de pegar o texto de Isaías 54, versículo de número 17, que diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A palavra ferramenta agora no hebraico é keli. E o que nós temos aqui em Keli? Existe uma matéria chamada divisão fragmentada. Você pega todos os dicionários, você faz uma pesquisa, depois você vai juntando até diminuir, ficar um número pequeno. É uma divisão fragmentada. Bem, então o que seria então a ferramenta preparada? Poderia ser um objeto em geral, quer dizer, várias ferramentas, seria um contexto, poderia ser o mundo, poderia ser o sistema, poderia ser as matrizes, poderia ser um implemento de caça ou guerra, que normalmente é armadilhas, né, no mundo da guerra, ou então um sistema de guerra que aparece aí com desdobramentos de guerra. E por fim nós temos aí o equipamento e a canga de bois. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, mas tem muita gente que está no jugo do mundo e no jugo do pecado, e às vezes até no jugo do diabo. E por fim, talvez seja a parte mais pesada do que nós chamamos de significado de divisão fragmentada, navios ou barcos feitos de junco. O que seria isso? Quando eu não me preparo para o chamado, para a obra, e nem para descobrir qual é a vontade de Deus, significa que eu sou um navio feito de junco. Ou seja, qualquer vento, qualquer onda maior pode me derrubar. Tem muita gente que eles mesmos se prepararam, ou melhor, não se prepararam, e automaticamente a estrutura deles é uma estrutura frágil, uma estrutura fraca, uma estrutura que não tem desdobramento, e isso é perigoso. Ainda temos uma matéria para o pessoal, nós temos um curso que são 24 ciências da arte de pregar. Eu vou trazer uma dessas ciências para vocês, que é interessante, está ligado aos padrões do sermão. Para você ter uma ideia, existe a chamada mensagem histórica, a mensagem espiritual, a mensagem profética e a mensagem revelada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estivesse falando sobre o profeta Eliseu. Bem, já que eu tenho que começar pela mensagem histórica, eu tenho que voltar um personagem. No caso, eu voltaria em Elias. Quando eu começo a contar a história de Elias, por exemplo, Elias no ribeiro de Querite, o termo Querite significa o lugar onde Deus me coloca no tamanho que Ele quer, e aí eu começo já da mensagem histórica a entregar a mensagem espiritual. Será que eu estou no tamanho que Deus quer? Ou será que essa prova que está acontecendo comigo é para Deus me colocar no tamanho que Ele quer? Por exemplo, quando você enfrenta, você descobre que na época de Elias, os profetas estavam em cova, ou seja, é profeta, mas é inerte, não faz nada. Elias fez sim. Aí nós temos aqui uma mensagem histórica e espiritual. É profeta e em atividade. É importante que Jesus falou sobre aquele que dá até um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta. E aí nós temos que fazer um teste, um controle de qualidade. Quem diria, hein? Olha só que interessante.
Quando você encontra, por exemplo, na história de Elias, que ele tinha fogo do céu, inclusive quando mandaram pegar e mandaram os comandantes, capitães aí de 50 pegar o Elias, nós temos a história que ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. Veio fogo do céu, matou o comandante, o capitão de 50 e mais seus 50. Veio o segundo: desce depressa, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E morreu mais um capitão e mais 50 soldados. Já são 102 mortos por fogo do céu. O terceiro capitão de 50 já veio diferente. Seja preciosa aos teus olhos a vida do teu servo. E Deus falou: vai com ele. Então, quando Elias subiu ao Carmelo e pediu fogo do céu, ele já tinha uma história com fogo. Ele já tinha uma história com fogo do céu. E quem tem história com Deus vai longe. Vale a pena dizer que, se nós temos uma mensagem histórica e espiritual com Elias, aí nós temos que fazer o desdobramento agora para Eliseu, que é o tema principal, que a gente chamaria de texto forte. E aí nós temos uma mensagem profética. Já que Elias foi levado ao céu sem provar a morte, Elias vai representar aqueles que vão ser arrebatados a qualquer momento e não vão provar a morte. E o Eliseu, já que ele provou a morte e disse que jogaram um cadáver na sepultura de Eliseu, encostando no osso, ele voltou à vida. Então nós temos aqui o Eliseu representando os que morreram em Cristo. Então nós temos aqui uma mensagem profética. Olha que interessante, já no caso Eliseu. Eliseu tinha unção poderosa, ele tinha porção dobrada, ele tinha uma unção, inclusive, que se manifestava profeticamente nos seus olhos. Olha que interessante, ele fala: maior número que está conosco, que está com eles. O que acontece? Estava cercado. Cercado por quê? Cercado porque o rei inimigo fazia algumas ciladas contra os filhos de Israel e simplesmente os filhos de Israel escapavam. O rei inimigo imaginou que havia um espião, e quando ele fez uma averiguação com o exército, alguém diz: não, é o Deus que fala tudo com Eliseu na sua recâmara de dormir. Eliseu tinha a voz de Deus, mas é mais do que a voz de Deus, ele tinha visões espirituais. Mau número que está conosco. E quando ele orou para o seu moço, o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Meu Deus, uma criança morreu, e o calor de Eliseu, o corpo de Eliseu aqueceu a criança voltou à vida. Ele tinha aí um corpo ungido, unção até no corpo, ele tinha unção na capa. Meu Deus, só de andar, ele andava com unção ali, vai um santo homem de Deus, meu Deus, e tinha unção inclusive até nos ossos, já que o cadáver voltou à vida. O que nós temos aqui? Uma mensagem histórica, começando em Elias, uma mensagem espiritual já com aplicações. Entramos na profética a título de arrebatamento da igreja, e nós temos mensagem espiritual, andando com unção e manifestações diferentes na vida do profeta e do homem de Deus. Logo em seguida, agora, nós vamos entrar numa matéria importante, que é a interpretação de textos sagrados. A Bíblia tem que ser lida, e quem lê a Bíblia, medita e tenta memorizar alguns textos, consegue errar menos. Pra você ter uma ideia, hoje no mito, pessoas acreditam que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Basta uma leitura básica em um texto em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: e indo eles caminhando e conversando, eles aqui, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, ponto e vírgula, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós temos aqui o texto dizendo que ele não foi na carruagem de fogo. A história do carro de fogo com cavalo de fogo apenas separou Elias de Eliseu. Ele foi levado ao céu num redemoinho. São pessoas que falam, outros repetem, e às vezes o texto está dizendo diferente. Temos que ser o mais textuais possíveis. Exemplo, nós temos aqui a história do Saulo, que também foi chamado de Paulo. O que nós temos aqui? Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo. Bem, é bem verdade que nós temos aí parentes por parte de pai, parentes por parte de mãe. Olha que interessante, uma família paterna e uma família materna. Paulo também era assim. Então o que nós temos aqui? Quando ele nasceu, ele tinha uma descendência judaica e outra descendência romana. Então no cartório dos judeus, ele foi chamado Saulo. E no cartório, nesse caso romano, ele foi chamado
Paulo. O que nós temos aqui? Como é que se prova isso? Ele cresceu aos pés de Gamaliel, conhecido como membro do Sinédrio. Isso é só para quem no caso aí, judeu. E quando ele apelou a César, automaticamente isso também é coisa de romano. Uma vez ele foi preso e diz que ele foi colocado na prisão, e quando as cadeias se abriram, que Deus abriu todas as portas, ele não fugiu, porque ele disse: eu sou cidadão romano e era para me ter sido julgado, e eu fui condenado, fui colocado na prisão sem ser julgado. Já que publicamente eles me colocaram aqui, eu quero que publicamente eles me retirem. Isso é coisa de mundo romano. Então Paulo era tanto Saulo quanto Paulo. Não era o Saulo que foi transformado em um Paulo. Um outro erro que aparece muito é aquela história que quando alguém está sofrendo, fala assim: não tem problema não, quando você estiver sendo apedrejado, você vai ver a glória de Deus igual a Estevão. Não foi bem assim. Na verdade, lendo o texto, eu vou fazer questão de ler esse texto, diz assim, Atos capítulo 7, versículo 54 até o 58, e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração, rangiam os dentes contra ele, no caso contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. Ele viu os céus abertos, não foi porque estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos porque, em vez de se defender, ele defendeu o Evangelho, ele defendeu o reino, ele defendeu as boas novas, ele defendeu Jesus. Aí ele viu os céus abertos, e ele só foi apedrejado muito depois que arremeteram contra eles, depois que expulsaram, depois que tiraram da cidade, aí sim o apedrejaram. Um outro texto que também tem causado um grande desdobramento é em Ageu capítulo 2, que nós temos assim o texto. Eu vou ler primeiro, depois eu explico. E Ageu 2,7: e farei tremer todas as nações. Quando é que vai tremer todas as nações? E virá o desejar de todas as nações. Quando é que vai acontecer isso? E encherei essa casa de glória, diz Senhor dos Exércitos. Que casa poderia ser essa? Minha prata, meu ouro, diz Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Vale a pena dizer que no texto não está a segunda casa, está última casa. Olha que interessante, na Bíblia, a Septuaginta está escatos, a casa da escatologia, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Depois que Caim matou Abel, nunca na história da humanidade houve paz em todas as nações. Só vai ter um tempo na história da Bíblia, na história profética, que vai ter paz em todas as nações, o tempo do milênio. E olha que interessante, e quem vai simplesmente fazer o que nós chamamos de julgamento das nações é o próprio Jesus. Nações bodes, nações ovelhas. As nações ovelhas vão poder entrar, algumas dessas pessoas, para o milênio. Então o que nós temos aqui? O Ageuton está vendo o quê? A última casa, a casa do milênio. E que casa seria essa? A nova Jerusalém que desce do céu. Meu Deus, já pensou? A Bíblia diz que é a glória do Senhor que vai iluminar, não vai necessitar nem de sol, nem de lua. Meu Deus, o Cordeiro será a lâmpada. Você imagina? Essa é a última casa. E sim, na época do milênio, Deus vai se manifestar como o dono do ouro e da prata, porque assim até as ruas vão ser de ouro. Louvado seja Deus. Existem pessoas também que vão dizer que o cestinho de Moisés, que virou no discurso deles uma jangada, eles vão dizer que passou na boca de um crocodilo e não foi destruída. Outros vão dizer que passou na boca de um hipopótamo e não foi destruído. Outros vão dizer que desceram cachoeira. Outros vão chegar a dizer até que subiram rio acima. Já pensou? Meu Deus, contra a maré ainda? Já pensou que situação? Então o que nós temos aqui? O texto vai dizer em Êxodo capítulo 2, versículo 3, quando não pôde mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e pinche, colocou dentro da criança, depositou entre os juncos na margem do rio. E aonde que Moisés foi achado? Entre os juncos na margem do rio. Ou seja, o que nós chamamos de barquinho de Moisés o cestinho de Moisés nunca viajou, não teve essa viagem. Essa viagem, ela é mitológica, pessoas acreditam nisso, mas não é a verdade do texto.
E ainda outras pessoas fazem campanhas, as 7 voltas em volta de Jericó. É um erro grosseiro, porque na verdade nós temos a história de uma volta a cada dia durante 6 dias, e no último dia, o 7º dia, foram 7 voltas. Se você soma 6 voltas com mais 7 voltas, vão dar 13 voltas. Eu vou ler o texto para o estudante da Bíblia acompanhar. Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Uma vez por 6 dias, 6 voltas. Os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Se junta os 7 vezes com mais as 6 vezes, são 13 voltas em volta de Jericó. Existe ainda aqueles que não querem estudar a Bíblia Sagrada e dizem assim: eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar, porque comigo é maná, Deus dá na hora. Veja, essas pessoas acreditam que o maná é um pão pronto, é um pão que já vem feito. Vamos ler o texto? Nesse caso eu estou ensinando a ser um pesquisador textual. Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora nossa alma se seca e coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. Era o maná como semente coentro, a sua cor de bidélio, espalhava o povo e colhia. Colhia o quê? A semente. E moía o quê? A semente. Num grau pisava a semente, em panelas cozinhava no caso a semente, fazia bolo é assado, e o sabor era sabor de azeite fresco. Ou seja, tem um trabalhar humano para acontecer o milagre de Deus quando o assunto é maná. Olha que interessante, o pão não vinha pronto. E ainda temos aí uma questão que fala sobre o grão de mostarda. Alguns dizem que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o texto não diz do tamanho, fala como um grão. Vou ler o texto, Mateus 17, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte. Olha só, a história do grão de mostarda, que está em Mateus 17, ela começou a ser explicada por Jesus no capítulo 13, o versículo 31, dizendo assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todas as sementes. Mas, esse mais é importante, crescendo é a maior das plantas, faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham os seus ramos. Ou seja, se tiver uma fé como um grão de mostarda, uma fé que cresce muito, uma fé crescente. Quando acabar de crescer, você vai dar uma ordem e simplesmente os montes vão estar indo para o meio do mar. Temos um texto ainda interessante na história do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. A Bíblia não diz que ele comia, ele desejava encher o estômago com as bolotas. E aí a continuação do versículo 17 diz: e ninguém lhe dava. Então há quem diz que ele comia bolota do porco, ele desejava. E ainda nós temos um texto aí famoso para o mundo pentecostal, que aí fala sobre o vento veemente e impetuoso. Então vamos lá, Atos 2:2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Veja que interessante, não era um vento, era um som como de um vento. Ou seja, era só o barulho do vento, não era necessariamente o vento. É bem verdade que existe a manifestação do vento lá em Ezequiel, sim. Em Ezequiel vem dos 4 ventos do Espírito Santo, mas no texto de Atos não tem manifestações do vento. O vento de Ezequiel é para a nação de Israel após o arrebatamento. Nós temos aqui ainda a história de Judas. Judas, claro, ele não conseguiu ser o que Deus queria que ele fosse. Judas era aquilo que nós chamamos de incompetente. Por quê? Porque ele foi chamado para ser um bom discípulo, ele não conseguiu seguir com detalhes. Ele foi chamado para ser apóstolo, não conseguiu fazer nenhum trabalho apostólico. Ele foi chamado para ser tesoureiro e não conseguiu ser um bom tesoureiro, vacilando no meio da estrada. E agora diz a Bíblia que ele nega Jesus, traz Jesus, e nós sabemos essa história. No final ele tenta se arrepender, mas não foi nem arrependimento, foi remorso.
ele não conseguiu nem se arrepender. E aí diz a Bíblia que ele entrega as moedas, e o texto vai dizer em Mateus 27, versículo 5, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E aí diz que ele foi se enforcar, mas era incompetente, nem se enforcar ele conseguiu. O texto em Atos 1,18 explica o final da história. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas suas entranhas se derramaram. O que nós temos aqui? Nós temos a história de Judas, e nós temos o final da história dele. O historiador diz que ele foi tentar se enforcar, mas diz que ele caiu o precipício abaixo e partiu-se o seu corpo numa pedra, de maneira que suas entranhas, suas tripas se derramaram. Então foi de outra maneira a morte de Judas, e não enforcado, como diz a maioria. E aqui no Brasil chega a colocar aí o Judas pendurado, é um boneco que eles chamam de Judas pendurado no poste e enforcado. É bem verdade que tem pessoas que falam que quem tem promessa de Deus não morre, e porque Deus tem que cumprir as promessas. Mas veja que a Bíblia vai falar de pelo menos 7 condicionais. Vou trazer algumas delas, condicional, ou seja, a promessa tem uma condicional. Se você fizer a sua parte, Deus faz a parte dele. Isso é condicional. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 3 condicionais é para quem escapa da corrupção, da concupiscência e do mundo. Se eu não conseguir escapar da corrupção, da concupiscência e do mundo, não tem promessa para mim. A promessa é condicional. Eu tenho ainda o último elemento para a nossa aula de hoje, né? Nós temos aqui o nosso projeto, que é o curso online, glória a Deus, projeto Ciências Sacras, projeto Limude, Língua Erudita, Ciências Teológicas, realização do projeto missionário Missões em Chamas, glória a Deus. É o curso sem certificado, mas com informações privilegiadas. Vou dar agora o encerramento com a matéria chamada Argumentações Cadenciais. Vamos supor que eu tiver que falar sobre um assunto que é batido, um assunto que é óbvio, um assunto que é rotineiro. Então eu tenho que falar uma coisa que seria uma coisa assim, como é que eu vou dizer, sem muita relevância, e eu tenho que falar de uma maneira diferente. Um tema já muito falado, e eu tenho que falar de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse que falar sobre a crucificação de Jesus. Na crucificação nós temos aí como falar da crucificação sem ser óbvio. Um exemplo 4 coisas que Jesus foi chamado pelo ladrão da cruz. Olha que interessante, o ladrão arrependido dizia: nós estamos aqui porque merecemos, este nada fez. Ele está dizendo que Jesus é santo. Ele vira para o ladrão que está ali zombando e diz: nem nessa situação tu temes a Deus. Ele está dizendo que ali estava Deus. Por incrível que pareça, ele vira para Jesus e fala: Senhor. Olha que interessante, ele está chamando Jesus de Senhor. Chamar Jesus de Senhor quando ele anda por sobre as águas é fácil. Chamar Jesus quando ele multiplica pães e peixes é fácil, quando ele alimenta a multidão. Chamar Jesus de Senhor quando ele para vento e mar é fácil. Agora, chamar Jesus de Senhor quando ele está na cruz, todo ensanguentado, e ainda vai adiante, quando ele estiver no teu reino, ele está chamando Jesus de rei. Então, 4 coisas que Jesus foi chamado pelo ladrão arrependido na cruz. Ele está dizendo: ele é justo, ele é Deus, ele é Senhor e ele é rei. Meu Deus, logo em seguida, Jesus, você sabe, ele foi para o tribunal de Judas, e Judas simplesmente não conseguiu absorver. Judas levou Jesus ao tribunal e traiu, ou seja, não conseguiu, condenou Jesus. Ele vai para Anás e Caifás, a religião também condena. Ele vai para Pilatos, olha que interessante, Pilatos manda para Herodes, Herodes faz algumas perguntas e devolve para Pilatos, e aí Pilatos joga para a multidão, e a multidão gritou: crucifica. A multidão gritou: solta Barrabás. E a multidão gritou: o nosso rei é César. E a multidão se perde. Meu Deus, é triste quando vemos Jesus sendo condenado. Ele foi condenado para nos inocentar. Ele foi ao tribunal para nos livrar da condenação.
Meu Deus, Filho de Deus se fez como filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Na cruz ele fala frases que mudou a história da humanidade. Pai, perdoa-lhes. Hoje estarás comigo no paraíso. Discípulo, eis a tua mãe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tenho sede. E quando colocaram um vaso cheio de vinagre comigo, com fel, ele tomando, provando, rejeitou, porque aquilo era anestésico, e ele não aceitou anestésico, porque Isaías profetizou que ele seria homem de dores, e se ele não aceitasse as dores da cruz, ele não salvaria ninguém, mas ele resolveu enfrentar as dores para nos livrar das dores, enfrentar a condenação para nos livrar da condenação, ele resolveu enfrentar tudo aquilo para nos livrar, mas hoje ainda há uma cruz. Tome cada um a sua cruz e segue-me. Paulo diz, estou crucificado. A religião paganizada, mundanizada, que faz concessão, está querendo te dar um anestésico. Não aceite o anestésico. Ainda há uma cruz e ainda há a dor da cruz. De repente ele grita, está consumado. Uma palavra especial, tetelestai ou teteleste. Fiz o que eu tinha que fazer, cumpri minha missão, fui até o fim. Meu Deus, entrei na batalha e venci. Subjuguei o inimigo, peguei os despojos, subi um alto monte, seria o Monte do Calvário, finquei a bandeira, seria a cruz. Olha que interessante, implantei o reino, seria o reino dos céus. E a última frase do que significa estar consumado, tetelestai, sou o vencedor. Eu não estou anunciando e nem pregando e nem defendendo um pedaço de osso, um pedaço de gesso, um pedaço de madeira e nem um pedaço de bronze. Estou aqui defendendo um Jesus que vive, venceu a morte, ressuscitou, ele vive, ele reina, ele está aqui e ele está vencendo. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a cruz, ele venceu o pecado. Ele venceu para nos dar a garantia de vitória. E no finalzinho ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí não teve jeito não, já tinha trevas, aí não aguentou, a terra tremeu. Meu Deus, os montes começaram a se fender. O que aconteceu? Meu Deus, naquele momento nós temos uma história importante. A Bíblia diz que houve terremoto, a terra não aguentou. Por quê? Porque o Criador estava ali. E ele, quando vence, simplesmente diz a Bíblia que o véu se rasgou, se alto abaixo, as rochas se fenderam e os que aceitaram Jesus, os santos, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram e apareceram a muitos. Meu Deus, coisas que aconteceram na morte de Jesus, trevas, terremotos, rochas se fendendo, o véu se rasgando alto abaixo e muitos dos que morreram, dos santos, voltaram à vida e apareceram a muitos. Um centurião. Quando falamos centurião, nós estamos falando sobre um homem que lidera 100 soldados. Ele começou a bater no peito. Na tradição da Palestina, no mundo da Mesopotâmia, bater no peito significa estou errado, estou arrependido, estou errado, estou reconhecendo meu erro, estou arrependido. Quando o centurião começou a bater no peito, 100 soldados tinham que, por obrigação do Império Romano, estar prestando atenção no seu líder, no seu centurião. E eles tiveram que entender que o centurião está dizendo, estamos errados, estamos reconhecendo o erro, estamos arrependidos. E ele começou batendo no peito, ele disse, verdadeiramente ele era justo. Continuou batendo no peito e falando para Jesus, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E ele deu glória e ele reconheceu, deu glória a Deus. Ou seja, ele é justo, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus e é digno de glória. Ele é justo, ele é Filho de Deus, ele é Deus, ele merece glória. Ele é justo, ele é Filho de Deus, ele é Deus e merece glória. Quando ele falou o Filho de Deus, o mundo romano ficou impactado. Por quê? Porque a cultura romana acreditava que se um filho de Deus aparecesse na terra com base nos falsos deuses dele, era a última chance. Quando aquele centurião disse, é o Filho de Deus, significa, ele é a última chance, apega-se a ele ou será condenado. E o que aconteceu com os soldados? Meu Deus, os soldados agora começaram a se converter e nós temos relatos, tanto na época de Jesus, de soldados se convertendo, e tanto na época de Paulo, de soldados se convertendo, a ponto de ser toda a guarda pretoriana também ouviu o Evangelho. E agora aquele povo que estava assim a serviço de César, de Herodes e de Pilatos, agora eles estavam marchando
marchando com boas novas. As boas novas é o Evangelho. E se alguém perguntasse, com um soldado passava, o que você tem para dizer de boas novas? O soldado ia dizer, ele veio, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu a religião, ele venceu a carne, ele venceu a cruz e ele venceu a morte. Ele vai voltar. Eles marchavam por um nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. Eu gosto de colocar em ordem alfabética. Na letra A, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o nosso advogado. Na letra B, ele é o bom pastor que dá a vida pelas tuas ovelhas. Na letra C, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o conselheiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na letra D, ele é Deus forte, ele é o desejado das nações. Meu Deus, já tem um mundo que adora um Deus fraco. O Deus do mundo é Deus tão fraco que tem que carregar no pingente, carregar na cacunda, pendurar na parede. Meu Deus, olha que interessante, mas o Jesus da Bíblia é Deus forte, é Ele que nos carrega a cada dia. Na letra A, ele é Emanuel, que significa Deus conosco, e alguém já pode sentir que Ele está conosco. Ele aparece como eu sou a videira verdadeira, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um Pai se não for por mim. E já que o problema da humanidade, o problema do homem é enfrentar a morte, Jesus encara a morte, vencendo a morte, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na letra F, ele é fiel, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A Bíblia fala sobre filhos da ira, filho da perdição, filho rebelde, filho pródigo, meu Deus, filho da desobediência, filho do diabo e até sobre filho do inferno, meu Deus, mas todos quanto receberam Jesus, aos que crescem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no Apocalipse, aos que vencer, eu serei seu Deus e tu serás meu filho. Apocalipse 21, versículo 7. Meu Deus, já pensou? Filho de Deus, na letra G, ele é nosso guia, é o nosso general, é o grande Deus. Na letra H, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele fez uma promessa, quem vencer comigo herdará todas as coisas. Mas venceu o que, irmão Abílio? Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu as artimanhas do diabo e venceu a própria carne. Ao que vencer, da lei de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, a caminho do trono, louvado seja Deus. Na letra I, ele é invisível, ele é imortal, ele é imagem de Deus. Invisível ele é, você não vê e nem eu, mas dá para sentir. Na letra J, ele é justo, ele é juiz, ele é justiça nossa. Hoje, como advogado, perdoa os pecados. No dia que aparecer como juiz, ele bate o martelo e declara a sentença com base no que está escrito. E o que está escrito é a palavra de Deus. Meu Deus, já pensou? Que interessante. Na letra L, ele é a luz do mundo, legislador, e ele é o leão da tribo de Judá. Na letra M, ele é o Messias, ele é o mestre, ele é mediador, ele é maravilhoso. Na letra N, ele é o noivo, a igreja é a noiva. A qualquer momento, o noivo chega nas nuvens, a noiva sobe até as nuvens e vai ter festa lá no céu. Na letra O, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O que seria isso? Onisciente sabe de tudo, onipotente pode todas as coisas, onipresente está em todo lugar. É por isso que você ora onde você estiver e Deus visita alguém perto, alguém longe, alguém que está aonde talvez você nem saiba. Meu Deus, Ele é Deus de perto e também Deus de longe. O que nós temos aqui? E na letra P, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade. Um dia Jesus disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Só tem um povo na face da terra que tem paz. Quem encontrou Jesus, o príncipe da paz. Na letra Q, ele é o querido, ele é o quarto da fornalha de fogo. Na letra R, ele é o renovo de Jessé, ele é a raiz de Davi, ele é rei dos reis. Jesus é o único rei que divide sua coroa. Quem vencer com ele recebe coroa da vida, coroa da justiça, coroa incorruptível e coroa de glória. É por isso que tem um hino que eu faço parte do coral, que canta que depois da batalha o Senhor nos coroará. Na letra S, ele é santo, 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 sumo sacerdote e Senhor dos senhores. Na letra T, ele é o todo-poderoso. Na letra U, ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é o único que vive, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, e o único nome dado perante os homens pelo qual alguém pode ser salvo é o nome de Jesus. Na letra V, ele é o verbo de Deus, ele é a verdade, ele é a vida. Ele veio, ele vive, ele voltará. Se você crê, ele volta.
Se não crê, ele volta a si mesmo. Se você estiver preparado, ele vem. Se não estiver preparado, ele vem a si mesmo. Dizem que são 2.178 vezes na Bíblia diz que ele vem. Ele vem, ele vem, o rei está voltando. Aqueles soldados marchavam com boas novas, marchavam por um nome, meu Deus, e marchavam por uma cidade. Meu Deus, já pensou? Na letra X, xarope das enfermidades. Na letra Z, ele é zeloso pela tua palavra, zeloso pelas tuas promessas, zeloso pela tua igreja. Marchavam por uma cidade. E se alguém perguntasse àqueles soldados, vocês estão vindo aonde? Alguém poderia dizer, estão vindo de Roma, ou por Roma. Aí alguém poderia falar, a cidade mais linda. Eles diziam, não, a segunda cidade mais linda, porque a cidade mais linda tem rua de ouro. É a Nova Jerusalém, é a cidade dos salvos, é a cidade dos redimidos, dos lavados, dos remanescentes, daqueles que contrariaram o pecado, o mundo e as artimanhas do diabo. Meu Deus, que Deus nos ajude, através dessa matéria, que possamos ser tudo aquilo que o Senhor projetou, adoradores, remanescente, a igreja, a querida, a guardada, a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, aquela que vai ser arrebatada, aquela que ama a palavra. Meu Deus, ser igreja significa ser o trigo, ser igreja representa ser peixes bons, as prudentes. Meu Deus, ser igreja representa ser os salvos, representa ser coluna e esteio da verdade. Que Deus nos ajude a ser tudo aquilo que Deus projetou. Curso online, Limude, língua erudita, meu Deus, ciências sacras, louvado seja o nome do Senhor, ciências teológicas, projeto Missões em Chamas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus.